Você tem 12 anos descalça na poeira, brincando com pedrinhas em frente à cabana, caindo aos pedaços da sua família, na China, da dinastia Ming, 1570. O sol se põe, tingindo os arrozais de dourado, e você cantarola uma melodia que sua mãe entoa quando acha que ninguém está ouvindo. A vida é dura, seu estômago ronca, sua túnica está remendada 1000 vezes, mas é sua. Até que deixa de ser. Uma carruagem preta e brilhante aparece reluzindo como se fosse banhada em meia-noite. Os cavalos bufam o vapor do hálito deles, formando nuvens no ar fresco. Um homem desce com vestes de seda que valem mais que toda a sua vila. O rosto dele é de pedra, os olhos frios te encarando como se você fosse gado no mercado. Ele não pergunta seu nome. Segura seu pulso, examina sua mão como se fosse uma ferramenta à venda. Seu pai está ali olhando fixo para o chão sem dizer uma palavra. Sua mãe na porta torce o avental até quase rasgá-lo. De repente, um saco de prata cai no chão com um baque. Seu pai não conta as moedas, apenas acena com a cabeça. E assim você é vendida não como filha, não como criada, mas como concubina, rumo à cidade proibida. Você tem 12 anos, mal sabe trançar o cabelo e agora é mercadoria. Os soluços da sua mãe te perseguem enquanto a carruagem se afasta. O rosto dela se desfaz entre suas lágrimas e a poeira levantada pelas rodas. Você apoia a mão nas tábuas de madeira, tentando gravar a imagem dela, os olhos cansados, as mãos ásperas, mas o caminho segue e ela some. Dentro da carruagem o ar cheira a suor e couro velho. Seu estômago se revira e não é só pela fome. Você ouviu rumores na sua vila, as meninas que vão para o palácio do imperador não voltam, nunca. Elas são engolidas por muros mais altos que os pinheiros antigos que seu pai escalava. A cidade proibida soa como um conto, mas o medo nas vozes da sua vila diz que é uma gaiola, não um castelo. Para um instante, por que seus pais fariam isso? Bem-vindo à China, da dinastia Ming, onde o harém do imperador era uma máquina de poder política e linhagens. O imperador precisava de herdeiros para garantir à dinastia alianças, para controlar os nobres e concubinas, para exibir sua grandeza. Famílias pobres como a sua mal sobreviviam com arroz e esperança. Vender uma filha podia salvar o resto da família de mais uma fome. Registros históricos contam que milhares de meninas, algumas com apenas 10 anos, eram enviadas ao palácio todo ano, escolhidas pela beleza ou pela miséria das suas famílias. Pense nisso como uma loteria cruel. O prêmio é uma viagem sem volta para uma gaiola dourada. Parece distante, não é? Hoje, famílias em crise tomam decisões impossíveis. Crianças forçadas a trabalhar ou algo pior, porque não há saída. Em 1570, aquela carruagem era seu bilhete só de ida para um mundo que precisava de você, mas não te queria. Enquanto as rodas sacolejam, você abraça os joelhos o horizonte, engolindo sua antiga vida. A cidade proibida te espera e você não está pronta. A carruagem para. E aqui está você, a cidade proibida, com suas portas vermelhas, como sangue fresco, erguendo-se como se pudessem te engolir inteira. Você tem 12 anos, o coração batendo forte, enquanto te arrastam para um pátio cheio de rostos estranhos. Eunucos homens com cabeças raspadas e olhos frios como gelo te cercam como abutres. Eles não veem uma menina, veem gado. Um deles segura seu queixo, te força a abrir a boca, verifica seus dentes como se você fosse um cavalo no leilão. Outro belisca seus braços, suas pernas, seus pés descalços, murmurando sobre o potencial da sua pele. Você está tremendo, exposta sob os olhares deles, o ar da manhã mordendo sua pele.
Uma garota ao seu lado de uns 14 anos é mandada de volta, o nariz dela é torto demais para o gosto do imperador. Outra fica os pés dela pequenos o suficiente para serem enfaixados. Você passa por pouco, mas não sabe se isso é uma vitória ou uma sentença. Então vem o golpe, o enfaixamento dos pés. Te sentam num banquinho de madeira e uma velha com mãos como garras de ferro começa a envolver seus pés em faixas apertadas. Ela dobra seus dedos para baixo, forçando o arco do seu pé numa curva que deveria parecer uma flor de lótus. Você sente seus ossos gritarem. Estalo, estalo cada volta da faixa é um martelo nos seus nervos e você morde o lábio para não gritar. Isso não é beleza. É tortura desenhada para te fazer andar com passinhos delicados para um homem que você nunca viu. Você vai mancar pelo resto da vida cada passo uma faca nas solas, porque na China, Ming pés pequenos significam que você é refinada, de elite, digna da cama do imperador. Curiosidade, você vai gritar por semanas enquanto seus ossos se moldam. Beleza é dor, e dor significa que você ainda está no jogo. Te levam por corredores forrados de seda até o harém, um labirinto de muros dourados e sussurros venenosos. As concubinas mais velhas te encaram os olhos afiados como punhais, os lábios curvados em caretas. Não são suas irmãs. São suas rivais prontas para pisar em você para manter o lugar delas no favor do imperador. Você vê um grampo de jade brilhando no cabelo, o olhar dela prometendo encrenca. Isso não é um palácio, é um campo de batalha e você não tem arma além do seu rosto e um par de pés doloridos. Vamos parar um instante. Por que essa obsessão com pés pequenos? Na China Ming, o enfaixamento dos pés era o maior símbolo de status. Pés de 3 polegadas marcavam que você era uma dama, não uma camponesa que trabalhava nos campos. Registros históricos falam de mulheres como Lady Wang, uma concubina que subiu ao poder sob o imperador Cheng Hua, com pés tão pequenos que mal conseguia andar sem ajuda. Era sinal de riqueza, controle, até moralidade. Soa familiar. Pense nas tendências de beleza modernas. Dietas extremas, cirurgias plásticas, onde as pessoas remodelam o corpo para se encaixar num ideal, não importa o custo. Naquela época, o enfaixamento dos pés era seu bilhete para sobreviver no harém, mas um passo em falso, um traço imperfeito, e você estava fora. Ou pior, a lição à beleza foi sua primeira arma, mas veio com um preço. Uma garota aprendeu isso da pior forma, foi devolvida por uma mancha e morreu de fome na vila, sem prata para salvá-la. Você segue de pé com os pés latejando, enfrentando um mundo onde cada olhar é um teste e falhar não é uma opção. Você tem 12 anos ainda machucada pela inspeção, seus pés enfaixados, pulsando como se estivessem costurados com agulhas. O harém da cidade proibida é seu novo mundo, uma prisão reluzente de muros de seda e sussurros venenosos. Te dão sua primeira tarefa, servir chá para uma consorte mais velha, o grampo de jade dela brilhando como um aviso. Você serve com cuidado, as mãos tremendo, tentando imitar os gestos graciosos que viu. Devagar demais. Paf, a mão dela cruza sua bochecha ardendo como fogo. Mais rápido, rata desajeitada, ela sibila. Você engole as lágrimas, chorar é um luxo que você não pode pagar aqui. Derrama uma gota. Isso é um dia trancada num armário com o estômago se devorando. A fome é uma mestra cruel, mas eficaz. Você aprende rápido, as regras são simples. Obedecer, encantar, sobreviver. Quebre-as e não é só o emprego que você perde, é a vida. O harém não é uma irmandade, é um ninho de cobras.
As concubinas mais velhas te encaram os olhos afiados, como facas te avaliando como uma ameaça ao lugar delas na cama do imperador. Uma garota com um sorriso e um pente de pérolas espalha um boato. Você roubou um leque de um nobre. Ao meio-dia você está esfregando latrinas enquanto ela flerta com um oficial da corte. Outra te sussurra um aviso. Meio uma garota magra com olhos gentis. Não confie em ninguém. Elas te afogariam em seda para subir mais alto. Ela não está errada. Semana passada, uma menina da sua idade flertou com um guarda. Os eunucos a arrastaram, os gritos dela sumiram no fosso do palácio. Dizem que os peixes comeram bem aquela noite. Os eunucos são os verdadeiros marionetistas aqui. Esses homens castrados para servir ao imperador controlam tudo: quem ganha comida, quem vê o imperador, quem desaparece. Não são seus amigos, mas também não são seus inimigos, apenas outra peça nesse tabuleiro mortal. Você começa a observar, a aprender o jogo deles. Um eunuco, com uma cicatriz na bochecha, aceita subornos para favorecer certas garotas. Você entrega um grampo roubado e, de repente, sua bandeja de chá fica mais leve amanhã. Sobreviver é uma dança e você está aprendendo os passos. Vamos parar um momento. O harém Ming era um campo de batalha porque todas as concubinas lutavam por uma coisa: poder. Uma noite com o imperador podia significar um título, um filho, um futuro. Registros históricos falam de consortes como Lady Zhang, que subiu do nada superando rivais só para cair por um boato. É como um reality show, mas com apostas mortais. Um movimento errado, como confiar numa rival, podia custar tudo. As garotas que falavam demais ou se gabavam de um olhar de um nobre, muitas vezes sumiam mandadas para campos de trabalho ou coisa pior. Sua lição: mantenha a cabeça baixa, os olhos atentos e os aliados em segredo. Você já não é mais só uma menina, é uma jogadora num jogo onde perder significa um túmulo. Você tem 13 anos ainda, tremendo por esse ano, no ninho de cobras, seus pés enfaixados gritando a cada passo. O ar está pesado com jasmim e tensão, quando uma consorte mais velha, sua túnica de seda cheia de fios dourados, aponta para você. Você servirá no banquete de hoje à noite, ela diz a voz como uma lâmina embrulhada em veludo. Não é uma honra, é um teste, um deslize, e não é só uma demissão te apagam. Te vestem com seda, que vale mais que a colheita da sua vila, o tecido colado como uma segunda pele, mas parece mais uma coleira que uma recompensa. Esfregam suas mãos até ficarem em carne viva, empalidecem seu rosto até você mal se reconhecer no espelho de bronze. Você é uma boneca agora moldada para agradar, mas seu coração bate como um tambor de guerra. A sala de banquete é uma explosão de cores, taças de jade brilham sob lanternas piscantes, bandejas transborda de pato glaceado e raiz de lótus. Músicos tocam cítaras que ecoam como trovões distantes. Os nobres descansam em almofadas, suas risadas altas, por causa do vinho de arroz. Sua tarefa é servir vinho a um lorde, seu sorriso azedo pelo licor, os dedos roçando seu pulso, enquanto você se inclina. Sua pele se arrepia, mas você não pode recuar, não aqui. Não quando a mãe do imperador, a imperatriz viúva, observa de seu assento como um trono, o rosto marcado e severo, o olhar te cortando como uma espada. Um movimento errado, um tremor, um derramamento, um olhar ousado, demais, e você está acabada. O vinho balança perigosamente perto da borda da taça. Suas mãos tremem sob o peso do olhar dela. O suor escorre sob seu rosto empoado
mas você força um sorriso, o leque batendo para esconder seu pânico. Você coloca a taça, silêncio. A consorte assente. Não é inútil, ela resmunga. E você respira um fio de vida nesse ninho de cobras. Vamos parar um momento. A imperatriz viúva não era só uma sogra temida, era a marionetista do harém. Na China Ming, a mãe do imperador muitas vezes tinha mais poder que o próprio imperador, decidindo quem subia, quem caía, quem vivia. Registros históricos falam da imperatriz viúva Cixi, uma figura posterior que governou por meio do filho, manipulando a corte como um tabuleiro de xadrez. Esse banquete é sua audição para a aprovação dela, onde um erro podia te mandar para uma masmorra, ou pior. Pense nisso como uma entrevista de emprego de alto risco, onde o chefe pode te fazer desaparecer e o emprego é toda a sua existência. Erro comum: mostrar nervosismo. As garotas que derramavam vinho ou tropeçavam nas túnicas, muitas vezes sumiam mandadas para campos de trabalho ou enterradas em silêncio. Sua lição: o medo é um luxo, o controle é sobrevivência. Você saiu daquela mesa, mas os olhos da viúva ainda te perseguem e o verdadeiro teste ainda está por vir. Você tem 13 anos ainda tremendo pelo banquete, seus pés enfaixados doendo como se fossem esculpidos em dor. Os sussurros do harém se calam esta noite, substituídos por um gongo profundo que ressoa como um toque de finados. Um palanquim chega coberto de seda carmesí, carregado por eunucos silenciosos. Eles não explicam, só mandam você subir. Seu coração é um pássaro preso, batendo as asas contra suas costelas, enquanto te levam por corredores sinuosos, cortinas de seda, ondulando como mortalhas. O destino, a alcova do imperador. Este é o momento que toda garota do harém sonha e teme. Uma noite poderia te tornar consorte, um erro poderia te transformar em fantasma. As portas se fecham com um rangido te trancando numa sala iluminada por lamparinas tremeluzentes, sombras dançando em biombos dourados entalhados com dragões. O ar cheira a incenso pesado e sufocante, como se quisesse te afogar. O imperador está lá, sua silhueta imponente, os olhos brilhando como os de um predador na penumbra. A voz dele é suave, quase gentil, mas é uma espada embrulhada em veludo. Me agrade ou você vai desejar não ter tentado. Você se ajoelha ao coração, sufocando sua garganta, cada nervo gritando enquanto ele se aproxima. Te treinaram para isso. Gestos com o leque, sorrisos suaves, palavras como mel, mas não é o bastante para apagar o medo. Suas mãos tremem escondidas nas mangas enquanto você força um sorriso que parece de uma estranha. Você sobrevive à noite, mas quando volta aos seus aposentos, seu reflexo no espelho de bronze não é você. É uma casca vazia, olhos assombrados, mãos ainda tremendo, por um custo que você não consegue nomear. Vamos parar um momento. Na China Ming, o imperador não era só um homem, era um deus na terra, sua vontade era a lei. Registros históricos falam de imperadores como Wanli, que tinham a vida de milhares nas mãos escolhendo concubinas como quem escolhe frutas de uma árvore. Uma noite podia elevar uma garota à consorte ou mandá-la para o fosso se falhasse. Pense nisso como enfrentar um chefe todo-poderoso que pode te demitir, arruinar ou coisa pior, tudo baseado numa única reunião. Erro comum: hesitar. As garotas que congelavam ou mostravam desafio não só perdiam o favor, sumiam exiladas para guarnições nas fronteiras
ou mortas em silêncio. Sua lição: sobreviver significa enterrar o medo a atuar, mesmo que isso te quebre. Você saiu daquela alcova viva, mas o peso do olhar dele persiste, um lembrete de que o poder aqui não se compartilha, se toma. Você tem 16 anos endurecida, pelas garras do harém, seus pés enfaixados, uma dor surda que você aprendeu a ignorar. Os muros de seda da cidade proibida parecem mais estreitos, como se te apertassem, quando você nota mudanças no seu corpo, náuseas, cansaço, um leve inchaço na barriga. Você está grávida. O grande prêmio, né? Erro. Nesse ninho de cobras, um bebê não é só uma bênção, é um alvo nas suas costas. Um filho poderia te tornar consorte, talvez intocável, mas também te faz alvo de cada olhar invejoso do palácio. Você acaricia sua barriga em segredo, sussurrando promessas a uma criança que ainda não conheceu, sabendo que as lâminas do harém já estão sendo afiadas. Os sussurros viram veneno. Aquela consorte do grampo de jade, agora uma jogadora poderosa, com um sorriso tóxico, espalha um boato: você envenenou o chá dela. Você não fez isso, mas a verdade é um fantasma aqui escorregadia e inútil. Te arrastam diante da mãe do imperador, o rosto dela frio como uma lápide, a voz sibilando. Prove sua lealdade ou junte-se aos fantasmas sob o palácio. Seu coração bate como um martelo, mas você se curva com a voz firme, jurando sua inocência. Um eunuco com um chicote ronda pronto para rasgar sua pele se você vacilar. Então um milagre. Mei, sua aliada, silenciosa com olhos gentis, avança segurando o testemunho de uma criada. Ela viu você servir o chá limpo como água de nascente. Os olhos da viúva se estreitam, mas ela te deixa ir. Você está salva, mas a mensagem é clara, uma mentira, e você está acabada. Você dá à luz um menino, uma faísca minúscula e chorosa de esperança, os gritos dele ecoando nos seus aposentos apertados. O palácio zumbi como uma colmeia chutada a um herdeiro macho é poder um passe para o status de consorte de baixo escalão. Te dão um título, um escudo frágil, mas é como usar uma armadura de papel. Os rumores falam de consortes que deslizam veneno em berços e você dorme com um olho aberto, o calor do seu filho, a única coisa que te mantém sã. Cada rangido na noite é uma faca, cada sombra uma ameaça. Vamos parar um momento. Na China Ming, um filho era tudo o futuro de uma dinastia, o legado de uma família. Registros históricos falam da imperatriz viúva Xiaojing, que subiu ao poder por meio do filho, o imperador Wanli, exercendo uma influência que abalou a corte. Seu pequeno é um peão num jogo maior cobiçado e em perigo. Pense nisso como ser uma mãe solteira num mundo corporativo cruel, onde o sucesso do seu filho te faz brilhar, mas também um alvo para sabotagem. Erro comum: baixar a guarda. Consortes que se gabavam dos filhos muitas vezes os encontravam doentes pela manhã, envenenados por rivais. Sua lição: a confiança é uma armadilha. A vida do seu filho depende da sua vigilância. Você o abraça forte, sabendo que cada passo adiante te dá mais inimigos. O palácio mastiga a esperança como lenha. O ar da cidade proibida está mais pesado que nunca, carregado de pânico. E o cheiro azedo da doença. Uma praga varre os corredores, transformando os salões dourados num cemitério. Criados colapsam no meio do paço. Nobres se escondem atrás de portas trancadas. Sussurros de uma purga deslizam pelas cortinas de seda. Muitas concubinas, pouco arroz. Seu instinto grita: seu nome está nessa lista.
Então cai como um raio, uma consorte rival com brincos de pérolas brilhando como olhos venenosos te acusa de amaldiçoar a saúde do imperador. Bruxaria. A palavra é uma sentença de morte. Te arrastam para um pátio de pedra à luz da lua reluzindo na lâmina do carrasco. Os choros do seu filho ecoam da nursery, cada um uma faca no seu coração. A imperatriz viúva se ergue a voz gelada. Confesse, ou seu pequeno te seguirá ao túmulo. Sua garganta está seca como cinza, mas você cospe uma negativa, rezando para que May, sua fiel criada, consiga puxar algumas cordas. A lâmina paira, o ar frio beija seu pescoço. Então um grito. May rompe segurando uma carta roubada que prova a mentira da consorte dos brincos de pérolas. Ela plantou ervas no seu quarto para te incriminar. Os olhos da viúva se estreitam. A lâmina cai não sobre você, mas sobre sua acusadora. Os gritos dela cessam o sangue se acumulando como tinta derramada. Você está salva, mas seu filho ainda é um alvo. A praga piora e agora você tosse os pulmões ardendo como se estivessem cheios de brasas. Você sabe que os médicos do palácio não vão gastar ervas com uma consorte de baixo escalão. Seu filho é sua única luz, mas ele não está seguro aqui. Você toma uma decisão desesperada, tirá-lo escondido com uma prima distante no interior. Suborna um guarda com um grampo de jade. Suas mãos tremem enquanto entrega seu pequeno, os dedinhos dele agarrando os seus. O carro some na noite e você fica vazia rezando para que ele viva livre dessa gaiola dourada. Vamos parar um momento. As pragas na China Ming, como os surtos do final do século XVI, podiam matar milhares, e as purgas eram brutais. Concubinas excedentes eram mortas ou exiladas para cortar custos. Registros históricos falam das purgas do imperador Jiajing, onde centenas sumiram para equilibrar o orçamento da corte. Pense nisso como uma demissão corporativa, mas em vez de perder o emprego, você perde a vida. Erro comum: se destacar durante uma purga. Concubinas que chamavam atenção muitas vezes acabavam na guilhotina. Sua lição sobreviver significa sacrifício, às vezes o definitivo. Você salvou seu filho, mas o custo te persegue e a garra da praga aperta. Você tem 25 anos, uma sombra desbotada no triturador implacável da cidade proibida. Seus pés enfaixados estão infectados, supurando dor a cada passo mancado, a forma de lótus pela qual você sofreu tortura. Agora é uma gaiola apodrecida. Seus pulmões, marcados pelas brasas da praga, chiam a cada respiração. E os médicos do palácio não se incomodam com uma consorte de baixo escalão como você. O olhar do imperador agora está numa nova garota. A risada dela ecoa onde antes estava a sua, as túnicas de seda dela, mais brilhantes que as suas agora esfarrapadas. Você não é mais a faísca que ele notou. É um fantasma deslizando pelos corredores dourados do harém, invisível para todos, exceto para as garotas jovens que te observam com olhos nervosos e arregalados. Mas você não terminou. Você aprendeu o baile brutal do harém e agora o ensina. Num canto apertado do palácio, você guia novas concubinas meninas tão jovens quanto você foi tremendo sob os rostos empoados. Você mostra como mover um leque para esconder o medo, como se curvar sem estremecer, pelos pés quebrados, como detectar uma mentira de uma rival antes que ela corte. Observe os olhos, não os sorrisos, você sussurra. A voz rouca, mas firme. Uma menina de uns 12 anos segura sua mão, os dedos frios, enquanto pratica uma reverência. Você vê nela seu reflexo, assustada, mas teimosa. Você está passando seus truques conquistados com sangue, moldando-as em sobreviventes mesmo enquanto seu corpo desmorona. Deitada numa esteira, gasta a febre devorando seus ossos
O palácio segue rugindo, sem você, a seda sussurra. As facas se afiam. Seu filho está seguro escondido com sua prima uma faísca de esperança que você nunca verá crescer. Enquanto suas respirações ficam mais lentas, você reflete nunca foi só uma concubina. Você foi uma faísca na chama de uma dinastia, enganando a morte até que ela bateu à sua porta. Seu último pensamento é para aquelas meninas carregando suas lições para a próxima batalha do harém. Vamos parar um momento. As concubinas na China Ming não eram só enfeites. Elas moldaram a cultura da corte, ensinando graça e sobrevivência a gerações. Registros históricos falam de mulheres como a consorte Chen, cuja influência perdurou na etiqueta do palácio muito depois de sua morte. Seu legado está nessas meninas na chance de liberdade do seu filho. Pense nisso como uma professora numa escola dura, passando sabedoria a garotas que enfrentam o mesmo calvário que você sobreviveu. Erro comum: desistir. Algumas concubinas se perderam no desespero, esquecidas pela história. Sua lição: resiliência não é só sobreviver, é deixar uma marca, por menor que seja. Você se foi, mas sua luta brilha em cada menina que você ensinou, em cada truque sussurrado que as mantém vivas.